Vamos encarar um dos maiores desafios da filosofia. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no universo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. O objetivo aqui é bem claro, pegar o sistema dele que tem essa fama de ser super complexo e deixar tudo mais simples e compreensível. E tudo começa com essa frase. Uma frase famosa, misteriosa: o real é racional e o racional é real. O que será que ele queria dizer com isso, hein? Pensa nela como o nosso quebra-cabeça principal. E a promessa é: no final desta análise, todas as peças vão se encaixar. E para a gente não se perder no caminho, aqui está o nosso mapa. A gente vai seguir essa estrutura passo a passo, construindo o raciocínio de Hegel do começo ao fim, desde a sua ambição até o impacto que ele tem no mundo até hoje. Bom, vamos lá. A primeira coisa para entender Hegel é o tamanho da ambição dele. Era algo quase inacreditável. Ele queria criar um sistema filosófico único que explicasse absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Ele não estava interessado em explicar só um pedacinho da existência, não. O sistema dele foi pensado para dar conta da realidade, da história, da política, da arte, da religião e até do nosso próprio pensamento. Para ele, a realidade não era uma coisa parada, estática, sabe? Era um processo racional que está o tempo todo se desenvolvendo. Tá, mas que força é essa que move todo esse processo? Isso nos leva direto para o coração do sistema dele. Seção 2. O motor da realidade. A gente precisa entender a dialética. A dialética é o motor de tudo em Hegel. É um movimento em 3 tempos. Pensa assim, começa com uma tese, que é uma ideia ou uma situação inicial. Só que aí, inevitavelmente, aparece o seu oposto direto, a antítese. E o mais legal é que o conflito entre as duas não acaba em destruição. Pelo contrário, resulta numa síntese, um novo estágio, mais completo, que resolve a briga, mas aproveitando o que tinha de bom nos dois lados. E para entender essa síntese, a gente precisa conhecer uma palavrinha alemã sensacional, Aufhebung. É um conceito genial, porque tem um duplo sentido. Significa, ao mesmo tempo, superar, ou seja, cancelar a contradição, e também preservar, no sentido de guardar, de elevar o que era verdadeiro nos estágios anteriores. Então nada é simplesmente jogado fora, tudo é transformado e levado para um nível mais alto. Para isso não ficar só na teoria, vamos ver um exemplo bem concreto. Imagina a tese como sendo a liberdade individual total, cada um por si. A antítese seria a autoridade social absoluta, o controle total. Para Hegel, a síntese que supera e ao mesmo tempo preserva os dois é o estado racional. Uma comunidade organizada onde a nossa liberdade individual acontece de verdade, porque está protegida por uma estrutura social que faz sentido. Ok, mas quem ou o que está vivendo essa jornada dialética? É aqui que a gente conhece o grande protagonista da história de Hegel. Ele chamou de Geist. Em português, o espírito. Quando Hegel fala de espírito, ou Geist, ele não está falando de um fantasma, viu? O espírito é a consciência coletiva da humanidade. É a soma de toda a nossa razão, nossa cultura, nossa história. É uma força que não está só dentro de um indivíduo, mas que se mostra no mundo, nas nossas sociedades, nas leis, na arte, em tudo. E aqui está a grande sacada. Para Hegel, a história não é só um monte de eventos aleatórios. Ela tem um propósito, uma direção. Toda a aventura da história humana é, na verdade, a jornada do espírito para se conhecer, para entender quem ele é e, no fim, chegar à plena consciência de si mesmo. Mas como essa jornada acontece no palco do mundo? É exatamente isso que a gente vai ver agora, na seção 4. A marcha da história em direção à liberdade. Hegel olhou para a história do mundo e viu um progresso muito claro, o progresso da consciência sobre a liberdade. Ele dizia que lá nas antigas civilizações do Oriente, a ideia era que só um era livre, o governante, o déspota. Já na Grécia e em Roma, essa ideia se expandiu. Alguns eram livres, os cidadãos. E, finalmente, no mundo moderno, a gente chega à ideia de que todos os seres humanos são, por natureza, livres. A história é essa ideia se tornando realidade. Isso levanta uma questão essencial, né? Se a história é sobre isso, como é que uma consciência, qualquer consciência, se torna ciente de si mesma? A resposta de Hegel é que isso não acontece no vácuo. Para uma consciência se reconhecer, ela precisa de outra consciência. E isso nos leva a uma das passagens mais famosas de toda a filosofia, a dialética do senhor e do escravo. Hegel imagina um encontro entre duas consciências, que acaba virando uma luta de vida ou morte por reconhecimento. Uma se impõe como senhor, querendo ser reconhecida. A outra, com medo de morrer, se submete e vira o escravo. E a função dele passa a ser reconhecer o senhor. Só que aqui vem o pulo do gato, a grande virada dialética.
O senhor, que não faz nada, fica totalmente dependente do trabalho do escravo. Já o escravo, que está ali trabalhando, transformando o mundo, acaba desenvolvendo habilidades, disciplina e um entendimento de si mesmo. No fim das contas, quem alcança a verdadeira autoconsciência e uma liberdade muito mais profunda é o escravo. Certo. E qual é o ponto final dessa longa jornada de desenvolvimento? Vamos para a seção 5, que fala da forma final do sistema, o estado racional e o saber absoluto. O ponto mais alto do desenvolvimento social, para Hegel, é o estado racional. E aqui é muito importante entender que, para ele, o estado não é inimigo da liberdade. Muito pelo contrário, é a estrutura que permite que a liberdade de verdade possa existir. É a razão se manifestando na sociedade, onde a liberdade de cada um se harmoniza com a ordem social. E no nível do pensamento, do conhecimento, o objetivo final é o que Hegel chama de saber absoluto. Isso não é saber todos os fatos do universo, não é isso. É o momento em que o espírito se entende por completo. É quando ele percebe que a estrutura racional do seu próprio pensamento é a mesma estrutura racional que comanda toda a realidade. Pensamento e realidade finalmente se tornam uma coisa só. Eu sei, é um sistema enorme, às vezes abstrato, mas o impacto dele no mundo real foi colossal. Vamos para a nossa última sessão, o legado duradouro de Hegel. Por que ele ainda importa tanto? A influência de Hegel é, sem exagero, imensa. Praticamente toda a filosofia que veio depois dele foi uma resposta ao seu sistema. Karl Marx, por exemplo, pegou a dialética e aplicou na história material. O existencialismo de Sartre discutiu as ideias de reconhecimento dele. A fenomenologia, a teoria crítica, a lista de movimentos intelectuais que foram moldados por Hegel é simplesmente extraordinária. E com isso, a gente volta para o começo. O real é racional e o racional é real. Agora essa frase faz muito mais sentido, né? Não quer dizer que tudo que acontece é bom. Significa que a realidade tem uma estrutura lógica que a gente pode compreender e que as grandes ideias racionais, como a liberdade, não são só ideias na nossa cabeça, mas são forças reais, ativas, que lutam para se manifestar na história. E a pergunta que Hegel deixa para a gente é: se a história é essa jornada da liberdade se tornando real, em que ponto dessa jornada nós estamos agora?